Revelação divina do dia. Salmo sagrado para cura e libertação em 40 dias. Maria sempre foram vista como uma luz na paróquia de São Sebastião, em São Miguel do Araguaia. Seu fervor por Deus era contagiante, e sua vida simples transbordava de amor e fé. Entretanto, quando a notícia de que seu filho João, o caçula, estava gravemente doente chegou, o sol que iluminava seus dias se tornou nuvens pesadas, cobertas por um frio gélido de incerteza. O diagnóstico de uma doença rara deixou sua família em um estado de paralisia emocional, e as orações que um dia brotavam de seu coração começaram a ressoar como ecos distantes. O tempo passou, e a casa, que antes pulsava com alegria, agora se tornará um templo de tristeza. Foi em uma missa lotada, enquanto os fogos de devoção queimavam no coração dos fiéis, que um pastor carismático proclamou uma revelação divina. O Salmo 91 é um cântico de proteção e cura. Quem se dedicar a ele por 40 dias verá a mão do Senhor agir de maneira poderosa. O que se seguiu foi um chamado que Maria não pode ignorar. Uma centelha de esperança acendeu-se em seu peito. Convocou sua família e amigos, e juntos iniciaram um ritual sagrado. Na sala, estabeleceram um altar luminoso, cercado de velas acesas e imagens dos santos, como os guardiões da oração. Cada noite era marcada por oração fervorosa e meditação no Salmo, e as lágrimas de Maria, vez ou outra, se transformavam em sorrisos de esperança. Porém, só isso não era suficiente para calar as vozes de descrença que a rodeavam. Comentários maldosos em sua roda de vizinhos a desestabilizavam, e, em instantes de fraqueza, a fé vacilava como uma vela em tempestade. Mas, no momento de desespero maduro, Maria recordou o ensinamento de sua avó, que sempre dizia que a fé inabalável pode mover montanhas. Decidida, voltou a se reunir em oração, pedindo a Deus que a iluminasse. Naquela noite, ao fechar os olhos, um calor inexplicável começou a envolvê-la. A imagem de uma igreja tomada de amigos e família segurando as mãos e orando com fervor a confortou como um abraço acolhedor. Aquela visão só poderia ser de Deus. O clima ao seu redor mudou, como se uma brisa suave acenasse, renascendo sua esperança. No entanto, o coração de Maria batia rápido, pois cada dia que passava era uma contagem regressiva para o que viria. No 40º dia do desafio, a comunidade se reuniu para uma vigília de oração. As vozes fluíam como um rio em tsunami, clamando pelo milagre. Nesse instante, Maria sentiu algo sobrenatural ao seu redor. O ambiente iluminou-se com uma luz celestial, e o que parecia uma tempestade se transformou em calmaria, revelando uma paz inexplicável. Justamente naquele momento, a porta se abriu e, com um sorriso que iluminava tudo ao seu redor, João entrou, curado e vibrante. A alegria transbordava e os olhares se cravaram na divindade da cena. O que a ciência não poderia explicar tinha sido realizado pela fé ardente da mãe e da comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com João ali, curado, Maria tornou-se uma testemunha viva do poder divino, mas perguntas passavam por sua mente enquanto todos celebravam. O que mais Deus desejava revelar? Seria essa cura apenas o começo de um ministério maior? Seu coração pulsava com expectativa, e ela sabia que novos desafios estavam por vir. O sol nasceu no horizonte, trazendo uma nova manhã repleta de promessas. A alegria da cura de João ainda pairava no ar da paróquia de São Sebastião, como um perfume doce que só os corações sensíveis conseguiam sentir. Maria acordou com o brilho da luz entrando pela janela, e o sorriso de seu filho, agora mais vibrante do que nunca, aqueceu seu coração. A casa, que um dia foi mergulhada em tristeza, emanava um novo espírito. As paredes pareciam vibrar com risadas e conversas animadas, enquanto vizinhos e amigos vinham dar seus abraços calorosos e compartilhar a alegria do milagre. Mas, por mais felizes que estivessem, os pensamentos de Maria não paravam de girar. Durante um dos cafés da manhã, enquanto todos se deliciavam com as frutas frescas e o pão quente, Maria decidiu compartilhar suas inquietações. Gente, eu sinto que nossa jornada não acabou. O que Deus quer de nós agora? João, com a inocência de uma criança curada, olhou para sua mãe. Mamãe, será que vamos continuar a orar? A oração nos trouxe até aqui. Suas palavras ecoaram como um poderoso lembrete de que a fé nunca deve ser esquecida. As semanas seguintes tornaram-se uma nova fase de adoração e reflexão.
Maria começou a organizar reuniões de oração na casa, convidando a comunidade a se juntar a ela, assim como fizeram durante os 40 dias de clamor. A cada encontro, ela lia o Salmo 91 e compartilhou testemunhos de milagres que ouviu ao longo da vida, alimentando a fé dos presentes. Com o coração cheio de gratidão, Maria viu como as bênçãos não paravam por ali. Muitas outras famílias que também enfrentavam dificuldades começaram a surgir, buscando consolo e esperança. Quem sabe Deus não está chamando cada um de nós para ser luz na vida do próximo? Uma ideia estava começando a tomar forma em sua mente. Com ela, uma responsabilidade divina. Uma noite, enquanto todos oravam, Maria teve uma visão. Ela viu uma luz forte, direcionando-se para sua casa e, depois, expandindo-se como se abraçasse toda a comunidade. Era como se Deus estivesse dizendo: esse é o seu ministério, Maria. Leve o que recebeste adiante, espalhe a cura e a esperança. Essa revelação a deixou em estado de encantamento e a encheu de uma coragem nova. Ela sabia que essa missão exigiria muito mais do que orações. Era a hora de agir. Maria decidiu buscar os menos favorecidos, as pessoas que muitas vezes eram esquecidas, e levar a elas a mensagem de esperança que ela havia recebido. Com João ao seu lado, ela começou a organizar campanhas de doação e alimentação, um pequeno gesto que poderia trazer grande mudança na vida dos outros. Enquanto esses projetos ganhavam corpo e as comunidades se uniam, a presença do Espírito Santo era palpável. O amor fraternal se espalhava como ondas tranquilas, e Maria sentia que a vigilância de Deus sobre eles nunca poderia ser rompida. Contudo, um novo desafio estava se aproximando. Notícias de uma tempestade se formavam a milhas de distância e Maria teve um pressentimento. Algo está prestes a acontecer. Pensou ela. Que realmente estava a caminho? Seriam novos desafios que testariam sua fé? Maria não tinha certeza, mas uma coisa era clara: o Senhor nunca parava de trabalhar. Em breve, a vida em São Miguel do Araguaia entraria em uma nova linda fase de transformação e provações. A luz do dia se intensificou, como se quisesse preparar o cenário para algo grandioso. Maria sentia em seu coração que não era apenas uma manhã qualquer. As pequenas árvores no quintal dançavam ao vento, enquanto os pássaros entoavam canções de louvor que ecoavam em sua alma. Conforme se aproximava do altar improvisado na sala da casa, Maria respirou fundo. Decidirá que aquele seria o dia em que tudo mudaria novamente, mas agora, não era só sobre ela ou sobre João. A comunidade estava a um passo de se reunir em propósito maior. O que Deus queria revelar a eles, os vizinhos chegaram, um a um, trazendo não apenas suas presenças, mas também a promessa de uma nova jornada. O clima de expectativa era palpável e Maria, cheia de fé, começou a falar. Hoje, vamos nos apegar à palavra de Deus com todas as nossas forças. O Salmo 91 será nossa declaração de fé, nossa proteção. Enquanto recitavam as promessas daquele salmo, as vozes amparadas por corações crentes se entrelaçavam. A atmosfera carregava um misto de esperança e poder. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Maria falava com convicção e segurança. Cada palavra vibrava como um lembrete daquela luz que ela tinha visto. O poder de cura e libertação era real. Então, algo extraordinário aconteceu. Durante a oração, um dos vizinhos, Dona Lúcia, começou a chorar. As lágrimas que escorriam por seu rosto pareciam ser de alívio e libertação. Eu sentia que algo me prendia. Espero que Deus cure minha alma nessa tempestade que se aproxima, revelou ela. A confissão de Dona Lúcia gerou um murmúrio na sala e, ao ver aquele gesto de vulnerabilidade, todos se sentiram à vontade para expor suas dores. Um a um, os irmãos da comunidade começaram a compartilhar seus medos e ansiedades. Maria ouviu atentamente. Quando um jovem falou sobre a sua luta contra a depressão, uma conexão espiritual aconteceu. Juntos, buscamos a luz. A cura não é apenas física, mas também emocional. Deus nos trouxe aqui para isso, exclamou Maria. A energia no ambiente tornou-se eletrizante. Uma onda de oração coletiva se ergueu, como se um só espírito unisse todos eles em um só clamor. João, com os olhos brilhando de alegria, levantou-se e começou a cantar, sua voz ecoando como um hino de adoração. Foi contagiante. Todos se juntaram a ele. À medida que o hino avançava, Maria percebeu que estavam não apenas orando, mas se formando como uma verdadeira família. Era ali que as tempestades seriam enfrentadas, que o amor se tornaria armadura contra as adversidades. Mas, no fundo, algo mais profundo aguardava e Maria sentiu que aquele enlaçamento de almas não era algo pequeno. A tempestade física que se aproximava poderia ser apenas o pano de fundo de uma batalha espiritual maior. As palavras flutuavam em seu interior. Quem está preparado para enfrentar o que vem?
No último verso do hino, a sala se encheu de luz, uma presença reconfortante e poderosa envolveu a todos. Com uma paz inexplicável, algo dentro de Maria pulsou com uma nova certeza. Ela sabia que grandes coisas estavam para acontecer, e que sua fé seria testada de maneiras que ela nunca imaginara. Quando todos finalmente se dispersaram, um novo pensamento brotou na mente de Maria. E se a verdadeira tempestade não estivesse somente no clima, mas nos corações que precisam ser restaurados? Ali, naquele momento, a dúvida apertava, mas havia também uma expectativa vibrante no ar. O que estava prestes a ser revelado? Que tempestuosos desafios poderiam estar à espreita, prontos para testar sua fé e dedicação? Maria não sabia, mas uma coisa ela tinha certeza: o remédio divino sempre vem conforme a necessidade de um coração que clama. Maria não conseguia desviar os olhos da porta. Após o envolvente encontro, sentia dentro de si uma inquietação benevolente, como se algo grandioso estivesse prestes a ocorrer. A visão do grupo unido ainda ardia em sua memória, cada rosto refletindo um misto de esperança e vulnerabilidade. Mas, enquanto a luz do meio-dia se instalava, ela não conseguia ignorar a sensação de que a tempestade que se aproximava não era apenas uma metáfora para os desafios físicos que todos enfrentavam. Os dias que se seguiram àquela reunião eram marcados por uma expectativa indescritível. Maria começou a sentir a necessidade de preparar a sua própria alma. Ela se dedicou em oração, buscando um direcionamento claro. No silêncio dos momentos devocionais, ela ouvia a suave voz do Espírito Santo ecoar: transformação vem por meio da entrega. Um teste estava se desenhando no horizonte. Um dia, enquanto Maria caminhava pelo quintal, avistou João conversando ao telefone. Sua expressão era de preocupação profunda. Aproximando-se, ela pôde ouvir seus sussurros. As contas estão acumulando, e não sabemos como vamos enfrentar o mês que vem. O coração de Maria apertou, mas em meio à dor, ela sentiu uma onda de amor por seu esposo. Era hora de unir a fé ao ato. Inspirada, Maria decidiu que não ficariam parados. João, vamos reunir a nossa comunidade novamente. Temos que orar e buscar juntos. O Salmo 91 já nos deu a força para enfrentar os desafios. E se pudermos fazê-lo novamente, estaremos mais conectados, mais fortes. Exclamou com fervor. João olhou para ela, a preocupação ainda em seu olhar, mas uma centelha de esperança começou a brilhar. Você tem razão, amor. Precisamos disso. Vamos nos unir e confiar no Senhor. Assim, Maria e João começaram a convidar os vizinhos, um a um, para se reunirem novamente na sala, desta vez não apenas para compartilhar suas dores, mas para clamar a Deus com um propósito renovado. Era como se uma corrente de fé estivesse sendo formada, um laço invisível que uniria cada coração aflito em busca de fortalecimento espiritual. A noite chegou e, ao se reunir novamente, a sala respirava um ar diferente, mais pesado de expectativas. Os rostos, iluminados pela luz de velas, refletiam um desejo coletivo de se conectar. As vozes levantando louvores foram como notas de um concerto divino, ecoando altos e baixos em busca de cura. Maria sentiu a energia pulsar entre eles. Ouvindo cada testemunho e desabafo, ela pensou: estamos todos aqui juntos, não apenas por nossas lutas, mas pela promessa de libertação. Após momentos de oração intensa, Dona Lúcia, que havia sido a primeira a se abrir na reunião anterior, começou a compartilhar novamente, mas agora de forma diferente. Com uma voz firme, ela declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Essa afirmação contagiante reverberou, como um eco de testemunho. Um silêncio reverente finalmente acompanhou a reunião, como se todos ali sentissem a presença de Deus envolver o ambiente. As sombras da insegurança e do medo começavam a dissipar. Um sentimento de renovação pairava no ar. Maria percebeu que a verdadeira tempestade que ameaçava não era apenas a que estava por vir, mas aquelas tempestades internas que precisam ser enfrentadas com coragem e fé. Eis que, naquele instante, Maria teve uma visão. Diante dela, a sala se preenchia com um brilho dourado, similar ao que ela experimentara antes, mas agora mais forte e vibrante. A luz parecia expandir-se, como se Deus estivesse prestes a testemunhar algo grandioso. Mas, de repente, Maria congelou. Uma pergunta profunda ecoou em seu coração: o que Deus está prestes a revelar em meio a esta união? O ar ficou denso novamente e todos sentiram que algo estava prestes a quebrar. O que essa nova tempestade significava para todos eles? E como iriam enfrentar, lado a lado, os desafios que se aproximavam? No silêncio cultivado pela expectativa, a sala parecia pulsar, como se a própria essência da fé estivesse juntando forças ali. Maria observou os rostos em torno dela e notou que o brilho nos olhos de cada um refletia a mesma inquietação que ela sentia.
Era um sussurro divino pairando sobre eles, uma promessa que estava prestes a se manifestar. João, que até então se mantinha em um canto, agora se aproximou do grupo. Ele respirou fundo e propôs: o que nos impede de colocarmos em prática o que temos aprendido? Podemos transformar nossas orações em um clamor coletivo. Vamos nos comprometer a buscar-mo com fé e propósito. Quem está disposto a se unir a mim por 40 dias? A ideia de João parecia ter acendido uma pequena chama. O ambiente ficou preenchido com murmúrios de concordância. As cabeças começaram a balançar. Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sim, ela exclamou. Assim como a palavra nos ensina, temos o poder de invocar a cura e libertação. Juntos, iremos clamar as promessas do Senhor. Enquanto a determinação crescia, Dona Lúcia levantou as mãos em sinal de adoração e os outros a acompanharam, criando um quadro vibrante de confiança. Que nós possamos mergulhar neste propósito. Ela declarou entusiasmada. Cada um ali sabia que os próximos 40 dias seriam diretos, exigentes e de muita entrega. Naquela noite, um profundo clamor se elevou ao céu. Com as vozes e corações ardendo, eles iniciaram um intenso tempo de oração, pedindo a Deus que os guiasse e revelasse os mistérios ocultos. Maria sentiu o peso de suas preocupações sendo aliviado pouco a pouco, como se uma brisa suave estivesse passando por ela, levando com sinceridade os medos e ansiedades. A cada dia que passava, a rotina se transformou em um sagrado hábito. Maria acordava cedo, se banhando na luz da manhã, dedicando tempo à oração e reflexão. Era como se o céu estivesse mais perto. O grupo se reunia frequentemente, suas vozes unidas ecoando poderosamente pelos salmos. Num dessas manhãs, enquanto meditava, Maria experimentou uma visão à luz do dia. Ela se viu caminhando por um caminho de flores douradas, cada passo preenchendo seu ser com paz e alegria. Então, a imagem de pessoas ao seu redor começou a surgir. Eram seus vizinhos, com sorrisos iluminados, trazendo palavras de encorajamento umas às outras. Senti que essa imagem era um sinal, uma confirmação de que o Senhor estava com eles, guiando seus passos rumo à transformação. Mas, em meio a esse frescor espiritual, Maria sentiu uma sombra se aproximando. As dificuldades financeiras de João começaram a pesar mais, os desafios do dia a dia entraram com força, e o que antes parecia luz agora se tornava sombra. Como podemos falar de cura e libertação se as tempestades nos cercam? Refletiu numa noite, enquanto notava a expressão cansada de seu esposo após mais um dia de luta. Maria decidiu buscar a resposta em oração, desejando saber como lidar com essa inquietação. À medida que as palavras surgiam em sua mente, a voz suave do Espírito Santo a tocou de novo, com um lembrete poderoso. Através das adversidades, você encontrará a verdadeira força. Ela compartilhou essas palavras com o grupo na reunião. A revelação abençoou a todos, fazendo com que cada um se voltasse para Deus em um grito unificado. E assim, um ciclo de renascimento ocorreu. Mas a tempestade aparentemente silenciosa que rondava a vida de cada um deles parecia prometer ainda mais desafios. Então, diante da união e fervor, Maria se lembrou da visão que tivera. Por que Deus revelou isso? O que Ele está preparando para nós? Pensou. Suspeitas, esperanças e dúvidas se entrelaçavam. Algo grandioso estava se formando no coração da comunidade. Mas o que mais estava por vir? Que tipo de transformação eles tinham que enfrentar juntos? Os olhos fixos na porta, Maria aguardava, a expectativa apertando seu coração, como se estivesse à beira de um abismo espiritual e, ao mesmo tempo, prestes a voar. A manhã seguinte trouxe com ela um cheiro fresco de café e a luz suave do sol. Maria se levantou mais animada. O dia prometia, e ela tinha uma sensação de que algo especial aconteceria. Para aquecer a alma, preparou um pequeno altar na sala. Colocou flores do campo, uma Bíblia aberta e uma vela acesa. Chamou João, que ainda estava absorvendo os desafios do dia anterior. Ele sentou-se ao seu lado, ainda um pouco distante, mas Maria fez questão de segurar sua mão, transmitindo amor e apoio. Hoje é dia de buscar a verdade que o Espírito tem guardado para nós, disse Maria, olhando nos olhos de João. Vamos orar juntos? O marido assentiu, e juntos, elevaram suas vozes ao Pai, pedindo clareza e força para enfrentar as circunstâncias difíceis. Enquanto oravam, uma luz intensa começou a penetrar pelas janelas, envolvendo-os numa sensação quase palpável de presença divina. Era como se a sala inteira estivesse vibrando, ressoando com a verdade de que Deus estava ali. Naquele momento. Após a oração, começaram a meditar sobre os salmos. A passagem que mais tocou o coração de Maria foi o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cada palavra pulsava a vida, reacendendo a confiança de que estavam sob a proteção do Senhor, mesmo em meio aos desafios. Nesse momento, Dona Lúcia chegou com um pacote nas mãos.
O que é isso, Dona Lúcia? Perguntaram em uníssono. Com um sorriso sábio no rosto, ela abriu o pacote revelando diversos alimentos. É uma doação, explicou. Temos que nos apoiar uns aos outros, principalmente agora. O Senhor nos instruiu a amar ao próximo, e essa troca faz parte da cura que buscamos. Maria sentiu um calor aumentar em seu peito. O ato de generosidade que entrava na casa deles não só supria uma necessidade material, mas também trazia um conforto espiritual. A sensação de comunidade era palpável, assim como a fé que crescia entre eles. Durante os dias seguintes, cada reunião se tornava um momento de renovação. Cada um compartilhava seu clamor, suas lutas e também as pequenas vitórias. Alguns testemunhavam sobre como as finanças, inexplicavelmente, começaram a melhorar. Outros falavam sobre curas que aconteceram após orações fervorosas. A cada relato, Maria sentia a fé do grupo se intensificar, como um fogo que se espalhava e iluminava os corações. No entanto, ela não podia esquecer da sombra que enfrentavam. Com os desafios de João ainda muito presentes, ela decidiu se aproximar dele. Numa noite em que a lua cheia iluminava suavemente a sala, Maria sugeriu: que tal fazermos uma oração especial pelo nosso lar? Que a nossa casa seja invadida pela paz e pela abundância que o Senhor tem para nós. João hesitou, mas concordou, e juntos entregaram cada preocupação a Deus. Enquanto oravam, Maria ouviu um sussurro que açoitou seu espírito. Prepare-se, pois o que está por vir é maior do que você pode imaginar. A expectativa ressurgiu com força, e Maria percebeu que cada oração, cada ato de fé, estava moldando algo além de si mesma. Mas um frio na barriga a acompanhava. O que seria essa transformação? O que mais a comunidade ainda teria de enfrentar? As respostas estavam prestes a se desvelar, e o espírito de antecipação pairava no ar como se estivesse prestes a nascer um novo amanhecer. Maria olhou uma última vez para a porta, com a certeza de que algo grande estava se aproximando, e tudo o que tinham vivido até agora era apenas o começo de uma jornada extraordinária. O que Deus tinha reservado para eles? A manhã seguinte chegou, carregada de uma expectativa quase mágica. Os pássaros cantavam mais alegremente, e a luz do sol parecia refletir um brilho especial, como se o próprio céu estivesse sorrindo. Maria levantou-se cedo, sentindo-se chamada para um propósito maior. Foram tantas as novidades e inspirações que, ao preparar o café, decidiu que era hora de compartilhar com a comunidade o que estava borbulhando em seu coração. Após um café simples, mas saboroso, Maria se dedicou ao altar. As flores estavam murchas, mas ainda assim emanavam um perfume doce, lembrando-a de que até na fragilidade havia beleza. Pegou a Bíblia com amor, buscando um trecho que desse origem à mensagem que queria transmitir. Hoje, vou convidar a todos para um desafio espiritual, pensou. 40 dias. 40 dias de oração, meditação e fé. Um tempo de cura e libertação. Quando o sol ainda estava baixo no céu, Maria decidiu ir até a casa de Dona Lúcia. Precisava de apoio, alguém para compartilhar essa ideia. Bateu à porta e, assim que Dona Lúcia abriu, o abraço caloroso da amiga a envolveu. Era como se a força da fé dela se unisse naquele instante. Dona Lúcia, eu tive uma ideia. Que tal se convidássemos a comunidade para um desafio de 40 dias? Vamos focar no Salmo 91 e orar todos os dias pelas curas e libertações que precisamos. O que você acha? Perguntou Maria, os olhos brilhando de entusiasmo. Dona Lúcia sorriu, já compreendendo a grandiosidade daquela proposta. Sim, querida. Esse salmo é uma fortaleza. Vamos espalhar a notícia, vamos nos unir. Tem algo especial no poder da união e na oração coletiva. E assim, com o mesmo fervor que Maria e João estavam buscando, as duas amigas começaram a elaborar um plano. Elas desenharam cartazes coloridos e chamaram todos do bairro para um encontro no parque local. Criaram convites simples, mas cheios de amor. Venha se juntar a nós por 40 dias de oração. Juntos, em busca da cura. Nos dias seguintes, os corações começaram a pulsar em uníssono. O espírito comunal se tornava mais forte. Maria observava as pessoas se unindo, trazendo seus fardos e suas esperanças. João, mesmo ainda lutando com suas questões internas, não conseguia ficar indiferente à movimentação. Ele se sentia chamado para se juntar a eles, atraído pela força vibrante que emanava do propósito comum. No 7º dia do desafio, Maria liderou a primeira oração em grupo. As vozes ecoaram, se entrelaçando como se fossem um só corpo. Durante a oração, a atmosfera mudava, carregada de significado. O ar parecia mais leve, e um calor envolvente começava a se manifestar. Ela invocava cada palavra do salmo, pedindo proteção, cura e libertação. Quando terminaram, uma mulher da comunidade deu seu testemunho.
Eu estava angustiada, sem saber como pagar as contas. Mas ao longo da semana, recebi um chamado inusitado, e alguém me doou o que eu precisava para passar mais um mês. A oração realmente faz diferença. O coração de Maria pulou de alegria ao ouvir isso. Sua esperança se renovava ao perceber que mudanças começavam a acontecer. Mas conforme mais testemunhos surgiam, uma nova tensão pairava no ar. O que mais estariam prestes a descobrir? Naquela mesma noite, enquanto todos os participantes voltavam para casa, Maria olhou para o céu estrelado. Uma questão martelava em sua mente. E se, ao final desses 40 dias, pudéssemos vivenciar algo ainda mais extraordinário? Algo além de tudo o que já vimos. Ela não sabia que a resposta estava mais perto do que imaginava. O caminho da transformação se abriria de um jeito que ninguém poderia prever. O dia amanheceu com um aroma diferente, como se a própria terra respirasse esperança. As vozes da comunidade se encontravam de novo no parque, e Maria, com o coração pulsante de expectativa, preparava-se para conduzir mais um momento de oração e fervor coletivo. A cada dia que passava, a energia entre as pessoas aumentava, e a fé parecia irradiar como os raios de sol através das árvores. Enquanto se organizavam, Maria percebeu que algumas pessoas eram novos rostos, trazendo olhares curiosos e um misto de esperança e receio. Entre eles, havia Júnior, um jovem que carregava nas costas a sombra de perdas e tristezas. Ele hesitava em se juntar ao grupo, mas o convite sincero de Dona Lúcia o fez dar um passo à frente. Maria sentiu seu coração se aquecer ao ver mais um membro se unir à busca pela fé. A oração daquela tarde estava sendo preparada com carinho. Maria convidou Júnior para participar da oração, explicando-lhe que o Salmo 91 era um lugar seguro, um abrigo espiritual para todos que buscavam alívio das suas dores. Você não está sozinho, irmão, disse Maria, colocando a mão no ombro dele. A conexão era palpável. Quando os participantes se reuniram em círculo, a atmosfera louca de fé encheu o parque. Com as mãos dadas, os olhares eram de determinação. Maria começou a ler o salmo, sentindo cada palavra ganhando vida. Uma onda de calor se espalhou pelo grupo, e as lágrimas de alguns mostravam que havia um reconhecimento profundo das feridas que cada um carregava. Enquanto oravam, a intensidade aumentava. Ela percebeu o eco das vozes unindo-se como simbolizando o clamor de uma só alma em busca de cura. À medida que as palavras se entrelaçavam, uma brisa suave surgiu, quase como um sussurro da presença divina. Maria fechou os olhos, sentindo a energia ao seu redor. Deus está aqui conosco! Exclamou, e naquele momento, um grito de ânimo ecoou entre os fiéis. Após a oração, Júnior aproveitou a oportunidade para compartilhar sua própria jornada. Estive perdido por tanto tempo, começou ele, a voz trêmula, mas aqui, entre vocês, sinto que há chance de renascer. A oração me deu forças que eu não sabia que tinha. O grupo aplaudiu, e a sensação de união se transformou em um laço inquebrantável. Os sorrisos se espalharam, e novos testemunhos começaram a surgir. Cada relato servia como um lembrete que as orações estavam criando ondas de mudança real. Mas, à medida que a noite se aproximava, Maria não podia ignorar uma crescente inquietação. À medida que as luzes da cidade começavam a brilhar, um sentimento de expectativa tomou conta de seu ser. O que mais poderia acontecer? Quais desafios poderiam surgir agora, quando a fé parecia estar no auge? E não só isso, uma sombra pairava sobre a cidade, uma nuvem escura que parecia incomodar a paz que haviam construído. Maria sentiu uma urgência dentro dela, como se o desafio do espírito ainda não tivesse sido vencido. Naquela noite, Maria se deitou com o coração cheio, mas a mente agitada. O céu estrelado parecia promissor, mas havia algo mais. Algo não dito. O que irá acontecer nos próximos dias? Ela sussurrou para si mesma, sabendo que respostas estavam por vir. Daquele grupo, algo ainda maior estava prestes a se manifestar, mas a pergunta que pairava na mente de todos era: estariam realmente prontos para o que Deus tinha preparado? O amanhecer seguinte trouxe consigo uma neblina suave, como um mistério que se escondia entre as árvores do parque. Maria acordou com um peso no coração. Os sussurros da noite anterior ainda ecoavam na sua mente, e a inquietação se tornava mais intensa. Qual seria o propósito por trás daquela sombra que pairava sobre a cidade e sobre o grupo? A certeza de que eram guiados por um plano divino ainda permanecia, mas a dúvida espreita era como um sussurro constante. Ela se vestiu rapidamente e dirigiu-se ao parque, onde os rostos já começavam a surgir. A energia parecia palpável, mas a sensação de ansiedade também se fazia presente. Maria percebeu que os recentes encontros tinham fortalecido a fé de muitos, mas a luta real ainda estava pela frente. Com o coração desafiado, resolveu que a oração daquela manhã seria diferente.
Seria um clamor profundo, uma invocação de coragem e resistência. Ao Senhor eu clamo, pois Ele ouve minha voz, começou Maria em um tom firme. Os olhos da comunidade estavam fixos nela, e a energia que emanava de seus rostos mostrava que estavam prontos para receber o que Deus tinha preparado. Cada palavra ressoava como uma bateria, carregando a fé coletiva com força renovada. Mas, no fundo, Maria sabia que mais do que um momento de oração, eles precisavam entender a importância daquelas palavras. Ela convidou todos a se lembrar de seus desafios, das dores que carregavam, e como cada um deles era uma parte fundamental da jornada espiritual que haviam começado juntos. A música suave de alguns cantores locais começou a tocar ao fundo, e a atmosfera se transformou em um espaço sagrado. Com a melodia preenchendo o ar, Maria percebeu que a confiança estava crescendo. Vamos nos libertar dos fardos, ela exclamou. Hoje vamos pedir por cura, pela clareza das nossas mentes e pela força em nossos corações. As vozes começaram a se elevar, e com cada clamor, Maria viu os semblantes se iluminarem. Era uma dança espiritual, onde cada pessoa estava entregando um pouco de sua carga, como folhas ao vento. Júnior, que na noite anterior estava cheio de dúvidas, agora se destacava com uma fé renovada. Ele fechou os olhos e, com a mão levantada, se juntou aos outros em um grito uníssono por libertação. Maria começou a ler um novo salmo, um que havia encontrado em suas meditações. Os que semeiam em lágrimas, com júbilo colherão. Essas palavras balançaram o grupo. As lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas de um propósito divino, uma semeadura de fé que resultaria em colheitas gloriosas. A oração se intensificava e, ao abrir os olhos, Maria viu o brilho da luz do sol atravessando as nuvens. Uma sensação de paz incomum envolveu o grupo. Entretanto, mesmo com a atmosfera de devoção, uma nuvem escura visível à distância parecia se aproximar. Aquilo parecia um presságio, um desafio iminente que ameaçava as sementes que estavam sendo plantadas naquele lugar sagrado. Não tenhamos medo, pois Deus é nosso abrigo, gritou Maria, mas a preocupação crescia dentro dela. O que aquela sombra significava? O que estava por vir? O clamor coletivo se elevou, mas um sentimento de que algo maior e mais assustador estava por vir pairava sobre eles. Seriam capazes de suportar a tempestade que se aproximava? A fé deles resistiria à provação. Enquanto o grupo se dispersava, Maria ficou contemplando a nuvem que se aproximava. A intensidade do momento revelava que, naquele dia, algo transcendental estava prestes a acontecer. Com o coração acelerado, ela pensou: o que Deus nos revelará agora? A resposta está por vir, mas estarão prontos para enfrentar a batalha que se aproxima? Maria despertou naquela manhã sentindo que algo grandioso estava prestes a acontecer. O ar carregava um aroma de expectativa, e as nuvens parecem dançar no céu, como em resposta à sua fé. A comunidade envolvia em um laço ainda mais forte, e a união que havia crescido entre todos dava esperança. Enquanto se preparava para mais um dia de oração, a certeza de que estavam juntos na busca de cura e libertação iluminava seu coração. Reuniram-se novamente no parque, com todo o fervor nos olhos. Maria olhou para os rostos de cada um, sentindo que a fé tinha se intensificado. Estamos prontos para enfrentar o que vem pela frente, exclamou, enquanto as vozes da comunidade ecoavam em concordância. A alegria parecia vibrar no ar então, uma brisa suave começou a soprar, e Maria percebeu que a nuvem escura ao longe já estava mais próxima. Um calafrio percorreu sua espinha. O que será que Deus está preparando para nós? Pensou com um misto de temor e esperança. Mas ela sabia que a verdadeira força vinha da fé coletiva. Vamos elevar nossas vozes ao Senhor. Vamos clamar por proteção, por sabedoria e por um coração preparado para o que está por vir. Gritou Maria, sua voz ressoando com poder. Os participantes começaram a orar em uníssono, e a atmosfera se encheu de energia, como se tudo ao redor estivesse em sintonia com o clamor. Um silêncio reverente caiu sobre o grupo enquanto as palavras das orações flutuavam no ar. Foi então que um raio de luz atravessou as nuvens escuras, iluminando o parque. No mesmo instante, as lágrimas começaram a brotar dos olhos de Dona Lúcia, que sussurrou: "Eu sinto que Deus está aqui." E, com isso, um momento sobrenatural se instalou entre eles. A nuvem que se aproximava não era apenas uma tempestade física, mas um simbolismo dos desafios internos que cada coração ali carregava. Naquele instante, Maria compreendeu que estavam prontos para enfrentar essas tempestades. Estamos prontos, Senhor. Estamos prontos para a transformação que vem através da entrega e da fé. Então, a nuvem escura se dissipou como se Deus estivesse respondendo ao clamor deles. A paz que inundou os corações era inexplicável, e a alegria começou a ressoar com força nos ares.
Era o Espírito Santo agindo, envolvendo cada um deles em um manto de amor e proteção. Com a energia revitalizada, João olhou para Maria e disse: Acho que precisamos ir mais longe. Vamos criar um clube de oração. Maria sorriu, sentindo que essa ideia era uma semente plantada através de sua fé. Sim, vamos investir ainda mais nessa união. À medida que o grupo se dispersou, sentiam que a jornada não tinha terminado. Ao contrário, estava apenas começando. Entenderam que a verdadeira transformação não estava apenas nas vitórias visíveis, mas também nas pequenas ações que promoviam amor em todas as direções. Nos dias seguintes, a comunidade começou a organizar mais eventos, levando suas orações a outros lugares. Começaram a visitar os enfermos nos hospitais, levando esperança e cura para aqueles que estavam abatidos. As bênçãos se multiplicavam, testemunhos surgiam e, quando alguém contava de uma dificuldade, todos estavam prontos para oferecer apoio e console. Maria sentia seu coração transbordar de gratidão ao ver como a fé havia unido tantas vidas, mostrando que, mesmo em momentos difíceis, eles eram uma fortaleza inabalável. E quanto mais mergulhavam em oração e ação, mais se tornavam luz para a cidade de São Miguel do Araguaia. Mas um dia, enquanto pastorava na praça, Maria avistou uma jovem, perdida e sozinha. A saudade em seus olhos refletia uma dor que muitos conheciam bem. Ao se aproximar, Maria percebeu que aquela era uma oportunidade divina. Você também pode encontrar conforto e esperança. Venha orar conosco. Disse com simplicidade e amor. E assim, a luz de Maria, um dia abalada pela dor da enfermidade do filho, agora brilhava como um farol de fé. O que parecia um fim se transformou em um novo começo. A jornada de cura e libertação que começou com a família de Maria se expandiu para inundar toda a comunidade, e novas histórias de transformação se desenrolavam sob a bênção de Deus. Naquele momento poderoso, enquanto as vozes se uniam em adoração, Maria sentiu a certeza em seu coração de que tudo que enfrentaram fortaleceria o ministério que Deus havia revelado. E a nuvem que um dia parecia uma tempestade, agora era a luz que iluminava seus caminhos. O que mais Deus tinha reservado para eles? Maria não sabia, mas a beleza da jornada estava na entrega, na união e na fé que venceria as adversidades. Quando finalmente se dispersaram, a alegria reinou em cada um, e cada coração pulsava com a certeza de que sempre haveria esperança para todos. E enquanto Maria caminhava ao lado de João, ela sussurrou: Vamos continuar orando, o Senhor nunca para de nos surpreender. E é nesse espírito que te convoco. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e testemunhos sobre esse final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Juntos, vamos espalhar a luz e a esperança.